Você está cansado do barulho? Da avalanche incessante de informações, opiniões e julgamentos? E se eu te dissesse que existe um caminho para desfrutar a vida em silêncio, em paz, sem fugir da sociedade, mas permanecendo inteiro diante dela? Neste vídeo, você vai descobrir os 10 hábitos estoicos que transformam o silêncio em uma fortaleza interior. Fique comigo até o fim e nunca mais verá o silêncio como antes. Vivemos na era da hiperexposição. Cada pensamento precisa ser compartilhado, cada conquista exibida, cada opinião defendida. O ruído não é mais apenas externo, ele penetrou em nossa mente e nos transformou em seres ansiosos, fragmentados e, ironicamente, solitários. A busca pelo silêncio não é uma fuga, é um retorno. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, que a verdadeira felicidade não está na vitória ruidosa, mas na serenidade silenciosa. Este vídeo é um convite, não para que você se isole do mundo, mas para que, permanecendo nele, você aprenda a viver com leveza, propósito e silêncio. Ao longo dos próximos minutos, você vai caminhar por 10 hábitos estoicos que mudam para sempre a relação que temos com o barulho, com a agitação, com as demandas externas. Cada hábito é uma chave. Cada chave, uma porta que se abre para a liberdade interior. Prepare-se. Nem todos estes hábitos são fáceis de cultivar, mas todos eles são poderosos. E ao final, você estará munido de uma filosofia prática, ancestral e indestrutível para desfrutar a vida em silêncio. Lição 1. Cultive a quietude matinal. Imagine um guerreiro antigo, prestes a entrar em mais um campo de batalha. Ele não se levanta correndo, não sai de sua tenda em desespero. Antes, respira, afia sua lâmina, observa o horizonte e, em silêncio, recorda quem é e por que luta. Assim também deve ser o início de cada um dos seus dias. O primeiro hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é justamente este: cultivar a quietude matinal. Vivemos numa sociedade que glorifica a pressa. Mal abrimos os olhos e somos tragados pela urgência. Notificações, e-mails, mensagens, compromissos. A mente, ainda sonolenta, já está em estado de alerta, se preparando para reagir a tudo que o mundo nos lança. Mas, e se, ao invés disso, você escolhesse começar o dia em absoluto silêncio? Os estoicos compreendiam o poder desse momento inaugural do dia. Marco Aurélio, imperador e filósofo, um dos homens mais poderosos de sua época, começava suas manhãs escrevendo em seu diário. Não para publicar, mas para lembrar a si mesmo do que importava. Ele refletia sobre a efemeridade da vida, sobre as virtudes que deveria praticar e, sobretudo, sobre a necessidade de manter sua alma serena, ainda que o império estivesse em guerra. Ele não acordava como quem foge de um incêndio, mas como quem entra num templo. O silêncio da manhã era sua oração, sua preparação, seu escudo. O que há de tão especial nesse momento? A manhã é o único período do dia sobre o qual você tem controle total. Antes que o mundo acorde, antes que o caos comece. É uma oportunidade rara de estabelecer o tom do dia, de afirmar quem você é, de reforçar seus princípios, em silêncio, sem interferências, sem máscaras. Cultivar a quietude matinal não significa adotar rituais complexos ou acordar antes das 4 da manhã. Significa simplesmente abrir espaço para estar consigo mesmo, para ouvir a sua respiração, para pensar, para refletir. Imagine a cena. Você acorda, não pega o celular, não se conecta ao mundo lá fora. Em vez disso, senta-se na beirada da cama, respira profundamente. Talvez faça uma breve anotação. Hoje vou agir com justiça,
com coragem, com temperança. Talvez apenas observe a luz entrando pela janela. Talvez feche os olhos e se pergunte: o que está sob meu controle hoje? O que não está? Esse é um momento de reconexão com sua própria alma, longe do ruído, longe da necessidade de responder, de produzir, de agradar. O silêncio matinal é como o afiar da espada antes da batalha. Não se trata de romantismo, mas de pragmatismo. Quem começa o dia de forma reativa, atropelado pelas demandas, perde-se de si mesmo antes mesmo do café. Já quem começa em quietude, encontra um centro, um eixo, uma clareza que o acompanhará ao longo das horas. Os estoicos sabiam que, sem esse silêncio inicial, a mente se tornava vulnerável às emoções desordenadas, aos impulsos, aos medos. A quietude matinal é um exercício de autonomia emocional e racional. Pergunte-se: quantos dias da sua vida começaram com pressa, com agitação, com ruído? E o que isso gerou? Cansaço? Distração? Desalinhamento com o que realmente importa? Agora imagine o contrário. Como seria sua vida se, a cada manhã, você se desse esse presente silencioso? Como seria sua postura no trabalho, nas relações, nas decisões, se, antes de tudo, você tivesse estado em paz consigo mesmo? Marco Aurélio escrevia: ao despertar, lembre-se, sou um ser humano, e nada do que é humano me é estranho. Ele aceitava a dureza da vida, mas também reafirmava todas as manhãs a sua humanidade e a sua escolha consciente pela virtude. O estoico não começa o dia para ser empurrado pelos acontecimentos, mas para conduzi-los com serenidade. Ele transforma o silêncio matinal em uma fortaleza, um espaço sagrado onde reafirma sua liberdade interior. E aqui está o convite. Amanhã, quando acordar, não toque no celular. Não fale, não reaja, apenas esteja, respire, sinta a sua presença. Pense nas virtudes que deseja cultivar. Recorde que o dia pode ser caótico, mas que você não precisa ser. O mundo continuará barulhento. As demandas continuarão surgindo. Mas você terá começado o dia com um ato silencioso de soberania sobre si mesmo. Lição 2. Aceite a impermanência silenciosamente. Feche os olhos por um instante e perceba. Tudo à sua volta está mudando, agora, neste exato segundo. O ar que você respira não é o mesmo de alguns instantes atrás. Seu corpo, imperceptivelmente, está envelhecendo. As relações que você tem, as certezas que você cultiva, até mesmo as dores que carrega, tudo está em fluxo. O segundo hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é a aceitação serena, silenciosa, da impermanência de todas as coisas. Epicteto, com sua clareza implacável, nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas o juízo que fazemos sobre eles. E frequentemente, nosso maior juízo, e portanto, nosso maior erro, é resistir à mudança. Queremos que o amor dure para sempre, que o corpo permaneça jovem, que o sucesso seja eterno. Queremos segurança, permanência, estabilidade. Mas a vida simplesmente é movimento. A natureza é um rio. Nunca a mesma água passa 2 vezes pelo mesmo lugar. Aceitar isso não significa resignar-se ou tornar-se indiferente. Significa, ao contrário, alinhar-se com a ordem natural das coisas, parar de lutar contra o inevitável e, em silêncio, acolher o que é. Os estoicos praticavam um exercício constante, o premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam a perda, a mudança, a morte, não como um pensamento mórbido, mas como um treinamento para a serenidade. Ao preverem a impermanência, preparavam-se para aceitá-la, quando ela viesse, sem escândalo, sem desespero, sem ruído. Hoje, quando você perde um emprego, quando um relacionamento termina,
Quando uma doença chega, qual é sua primeira reação? Gritar? Rejeitar? Esbravejar contra o destino? O estoico faz diferente. Ele silencia, fecha os olhos, respira e aceita. Aceitação não é passividade, mas compreensão profunda de que há forças que não podemos controlar. O destino não pergunta se estamos prontos, simplesmente acontece. O que está ao nosso alcance é a forma como escolhemos responder a ele. Imagine a cena: uma árvore no meio de uma tempestade. Ela não se enraivece contra a força do vento, não reclama da água excessiva, não se lamenta pela folha arrancada. Ela simplesmente permanece, flexível, viva, adaptando-se silenciosamente às forças que não pode conter. Assim também devemos ser. Quando algo inevitável nos atinge, e sempre nos atingirá, podemos reagir com raiva e barulho, ou com aceitação silenciosa. Marco Aurélio escreveu: aceite de bom grado tudo que o destino te dá, pois o que poderia se adequar melhor às tuas necessidades? Para ele, cada evento, cada perda, cada mudança era um convite ao crescimento, à virtude, à evolução interior. Praticar a aceitação silenciosa da impermanência é um exercício de humildade. É reconhecer que, por mais poder, conhecimento ou recursos que acumulemos, jamais controlaremos o curso do universo. Epicteto aconselhava: quando beijas teu filho ou tua esposa, diz a ti mesmo: estou beijando um mortal. Assim, se eles partirem, não te perturbarás. Chocante? Talvez. Mas profundamente verdadeiro. O estoico não ama menos por saber que tudo é transitório. Ama mais intensamente, com mais presença, com mais gratidão, justamente por saber que nada é garantido. E aqui surge uma libertação. Ao aceitar que tudo muda, que tudo passa, você começa a viver com mais leveza. Não carrega mais o peso do apego, não sofre tanto com as perdas, não teme tanto as mudanças. Passa a fluir com a vida e não contra ela. Pratique. Da próxima vez que algo fugir ao seu controle, ao invés de reagir impulsivamente, silencie. Respire. Aceite. Não significa que você não sentirá dor, mas que não permitirá que ela se transforme em sofrimento desnecessário. Como escreveu Sêneca: aquele que teme a mudança, teme a própria vida. O convite é este: faça do silêncio a sua resposta à impermanência. Não como quem se cala por fraqueza, mas como quem compreende, em profundidade, a inevitabilidade da mudança. E, portanto, não a teme. Reflita. Quantas dores você alimenta simplesmente porque se recusa a aceitar, silenciosamente, o que já é inevitável? Quantas vezes você resistiu, lutou, esperneou, apenas para perceber no fim que era inútil? O estoico prefere o caminho mais sereno. Diante da mudança, ele sorri, silencia e segue. Lição 3. Elimine o supérfluo, preserve o essencial. Feche os olhos e visualize sua vida como uma casa. Agora, imagine que cada objeto representa um pensamento, uma preocupação, uma responsabilidade. Quanto dessa casa está entulhada de coisas que não servem para nada? Quanto espaço sobra para o que realmente importa? O terceiro hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é justamente este: eliminar o supérfluo para preservar o essencial. Os estoicos entendiam que o excesso não gera conforto, mas ruído. E o ruído é o inimigo do silêncio. Não apenas o ruído externo, mas, sobretudo, o ruído mental. Preocupações inúteis, desejos artificiais, compromissos vazios. Sêneca, em uma de suas cartas a Lucílio, escreveu com uma clareza que atravessa os séculos: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. Ele sabia que a verdadeira miséria humana não está na escassez, mas no excesso. Excesso de desejos, de apegos,
de ambições desnecessárias. A busca desenfreada por ter mais objetos, mais status, mais conquistas, cria um estado permanente de agitação. A mente nunca descansa, nunca silencia, porque está sempre projetada para o que falta, nunca satisfeita com o que já é. Por isso, o estoico pratica uma espécie de ascetismo consciente. Ele escolhe, deliberadamente, viver com menos para viver com mais profundidade. Ele elimina o que é superficial, não por desprezo, mas por compreensão. Sabe que, ao se desfazer do que é inútil, cria espaço para o que é vital. Elimine o supérfluo, e o silêncio surgirá naturalmente. Imagine um quarto completamente entulhado de móveis e objetos. Não há espaço para se mover, para respirar, para contemplar. Agora imagine esse mesmo quarto, limpo, arejado, com apenas o essencial: uma mesa, uma cadeira, um livro. Como muda a atmosfera? Como muda a sua mente? Assim também ocorre com a sua vida. O excesso gera confusão. A simplicidade gera clareza. E onde há clareza, há silêncio. Epicteto aconselhava: lembre-se que você deve se comportar na vida como num banquete. Se algo é passado, estenda a mão e pegue educadamente. Se não, não o deseje. Esse é o espírito. Não rejeitar o mundo, mas não ser escravizado por ele. Saber discernir entre o que é essencial e o que é apenas peso morto. Pratique. Olhe ao seu redor. Quantos objetos você possui que não usa? Quantos compromissos preenche sua agenda, mas não sua alma? Quantos pensamentos você carrega que, honestamente, não servem a nenhum propósito? Agora olhe para dentro. O que na sua mente é essencial? Quais valores são realmente inegociáveis? Quais virtudes você quer praticar, independentemente das circunstâncias? O estoico vive com foco, com propósito, com direção. Ele não se perde em 1000 frentes, não se dispersa em 1000 desejos. Ele sabe que a vida é breve e que, portanto, não pode se dar ao luxo de desperdiçá-la com o que não importa. Marco Aurélio escreveu: faz poucas coisas, mas faz com excelência. A simplicidade, portanto, não é um fim, mas um meio. O meio pelo qual o silêncio pode florescer, e com ele, a serenidade, a presença, a profundidade. A sociedade contemporânea nos empurra para o oposto: mais consumo, mais velocidade, mais produtividade. Vivemos num estado permanente de excesso e, consequentemente, de exaustão. Quantas vezes você já se pegou sobrecarregado, não por falta de tempo, mas por excesso de coisas inúteis ocupando o seu tempo? O convite estoico é: simplifique, elimine, liberte-se do que é desnecessário. Esse processo não é fácil. Requer coragem para desapegar, para dizer não, para abrir mão. Mas cada renúncia consciente abre espaço para algo infinitamente mais valioso: o silêncio interior. Quando a casa está limpa, podemos ouvir os nossos próprios passos. Quando a mente está limpa, podemos ouvir nossa própria alma. E então, a vida passa a ser desfrutada com uma leveza silenciosa, sem o peso dos excessos, sem a angústia das comparações, sem a ansiedade das falsas necessidades. O estoico não deseja pouco por medo, mas por sabedoria. Ele sabe que aquilo que é essencial é, na maioria das vezes, simples e silencioso. Uma amizade verdadeira, um livro profundo, uma caminhada tranquila, uma alma em paz. E você? Está disposto a abrir mão do supérfluo para ter mais espaço para o essencial? Está preparado para fazer do silêncio um companheiro e não uma ausência? Reflita. O que você pode eliminar da sua vida hoje para que o silêncio finalmente tenha espaço para habitar?
Lição 4. Fale menos. Observe mais. Imagine-se entrando numa sala silenciosa, cheia de pessoas. Você poderia começar a falar, a opinar, a se justificar, ou poderia simplesmente observar. Respirar fundo, perceber os olhares, os gestos, os silêncios. Cada escolha gera um impacto profundo, não apenas nos outros, mas, sobretudo, em você. O quarto hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: fale menos e observe mais. Vivemos numa era em que a fala foi banalizada. Opinamos sobre tudo, reagimos a tudo, temos sempre algo a dizer, a compartilhar, a impor. O mundo se transformou num imenso coral de vozes desencontradas, todas falando simultaneamente, mas poucas realmente ouvindo. Epicteto, um dos mais importantes mestres do estoicismo, nos deixou uma lembrança provocadora. Temos 2 ouvidos e apenas uma boca, justamente para ouvir mais e falar menos. Essa frase, aparentemente simples, contém um ensinamento profundo. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas a presença de uma escuta atenta, de uma observação lúcida. O estoico compreende que o excesso de fala cria ruído, dentro e fora de si. Cada palavra lançada ao mundo é uma energia que se dissipa, uma distração que se multiplica. Ao falar menos, ao conter o impulso de se expressar a todo custo, ele conserva sua força, amplia sua percepção e, sobretudo, cria espaço para a reflexão. Pense bem, quantas vezes ao longo da sua vida você falou apenas para preencher um vazio? Quantas vezes deu uma opinião apenas para não parecer indiferente? Quantas vezes respondeu impulsivamente e depois se arrependeu? O hábito estoico é o oposto. Antes de falar, pause. Antes de reagir, silencie. Antes de se justificar, observe. Esse é um exercício poderoso e profundamente libertador. Imagine a cena. Alguém o critica injustamente. Sua primeira reação é querer se defender, explicar, argumentar. Mas, e se você apenas permanecesse em silêncio? E se apenas observasse a situação, percebesse as emoções envolvidas, as intenções ocultas, os efeitos possíveis da sua resposta? O silêncio, nesse contexto, não é passividade, mas estratégia. Não é fraqueza, mas força. Não é fuga, mas domínio de si. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem. E muitas vezes, ser diferente significa justamente não reagir. Não se rebaixar ao mesmo nível de barulho, de impulsividade, de superficialidade. Praticar o silêncio e a observação nos permite perceber nuances que passariam despercebidas no caos da fala automática. Observamos não apenas o outro, mas a nós mesmos, nossas emoções, nossos padrões, nossos limites. Essa prática, além de fortalecer nossa serenidade, aprofunda nossos relacionamentos. Quando falamos menos, damos espaço para que o outro fale mais. Quando ouvimos atentamente, criamos uma conexão mais verdadeira. Quando não apressamos nossa resposta, mostramos respeito, presença, maturidade. E aqui surge um convite sutil, mas importante. Se até agora este conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma estas reflexões estão provocando algo em sua alma, deixe um sinal silencioso, um comentário simples. Estou refletindo. Apenas isso. Não é para mim. É para você mesmo, como um compromisso silencioso com esse hábito. Falar menos. Refletir mais. Agora volte à prática. Hoje, em algum momento, quando sentir vontade de opinar, de interromper, de se justificar, pause. Observe. Veja o que acontece quando o silêncio entra, onde antes havia fala compulsiva.
O estoico compreende que a fala deve ser como o fio de uma espada, precisa, rara, bem utilizada. E que o silêncio é como a bainha que protege essa espada. Discreta, presente, indispensável. Epicteto também nos ensinou. É melhor calar-se e parecer tolo do que falar e dissipar toda a dúvida. Vivemos tempos em que o silêncio é quase uma rebeldia. Rebeldia contra a superficialidade, contra a necessidade constante de aparecer, de ter opinião sobre tudo, de se posicionar a cada segundo. Mas o estoico escolhe outra via. Fala quando é necessário e cala quando é sábio. Ele não busca convencer, mas compreender. Não busca se exibir, mas se conhecer. E você? Está disposto a fazer essa escolha? Está preparado para transformar o silêncio em uma ferramenta de autoconhecimento e força? Reflita. Quantas palavras poderiam ser poupadas? Quantos conflitos evitados? Quantas conexões aprofundadas? Se você simplesmente falasse menos e observasse mais. Lição 5. Pratique a indiferença aos julgamentos. Imagine uma praça pública na Roma antiga. Um orador se ergue no centro e é imediatamente cercado por aplausos e vaias. A multidão grita, aclama, condena, exalta, ridiculariza. Agora, visualize Marco Aurélio passando calmamente por essa praça. Ele ouve os aplausos? Simulation. Ele percebe as vaias? Também. Mas ele segue em frente, sereno, silencioso, indiferente. O quinto hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: cultivar a indiferença aos julgamentos alheios. Os seres humanos sempre foram criaturas sociais, dependentes da aprovação do grupo para sobreviver e prosperar. Mas essa necessidade natural, quando desmedida, torna-se um cárcere. Passamos a viver não segundo nossa própria razão, mas segundo o olhar alheio. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do julgamento? Quantas vezes hesitou, silenciou sua verdadeira vontade, ou, ao contrário, falou o que não queria apenas para agradar? O estoico compreende que a opinião dos outros está fora do seu controle e, portanto, não deve perturbar sua tranquilidade interior. Marco Aurélio anotou em suas meditações: a opinião dos outros é problema deles, não meu. Essa frase, aparentemente fria, é na verdade um ato supremo de liberdade. Significa que você não precisa viver como escravo do aplauso, nem como fugitivo do julgamento. Pode simplesmente ser. O estoico vive segundo a sua natureza racional e virtuosa. Ele não busca ser admirado, nem teme ser criticado. Ele se guia por princípios internos, não por recompensas ou punições externas. Visualize um navio cruzando o mar, firme, com o leme bem direcionado. Ele não muda sua rota porque o vento sopra mais forte, ou porque as ondas se agitam. Assim também deve ser o ser humano. Navegar pela vida guiado pela razão e pela virtude, indiferente aos ventos inconstantes da opinião pública. Essa indiferença não é arrogância, nem desprezo pelo outro, mas sabedoria. É compreender que o julgamento alheio é, na maioria das vezes, inconsistente, superficial e baseado em critérios que não dizem respeito à sua essência. Epicteto ensinava: se você deseja progredir, esteja preparado para parecer tolo e ridículo. Esse é o preço da autenticidade. Quem vive de acordo com a sua razão e não com as expectativas sociais, muitas vezes será incompreendido. Mas isso não deve ser motivo de perturbação, apenas de constatação silenciosa. Reflita: quantos talentos você já sufocou por medo do julgamento? Quantos caminhos deixou de trilhar por temer o que vão pensar? O hábito estoico é um convite à libertação. Viva conforme a sua natureza. Haja segundo a sua razão.
e deixe que os outros pensem o que quiserem. Marco Aurélio também escreveu: será que esta ação que estou fazendo agora é digna de um homem racional e virtuoso? Essa deve ser a sua única bússola. Não o aplauso, não o elogio, não o medo da crítica, mas a busca sincera pela excelência interior. Quando você pratica essa indiferença silenciosa aos julgamentos, experimenta uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de ser autêntico, de agir com integridade, de viver em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo inteiro se volta contra você. O silêncio, nesse contexto, é um escudo. Não é necessário justificar-se a todo momento, nem rebater cada crítica, nem expor-se inutilmente. O estoico fala quando é necessário e silencia quando é sábio. Pense agora em uma crítica que você recebeu recentemente. Como reagiu? Defendeu-se? Contra-atacou? E se ao invés disso tivesse simplesmente silenciado? O silêncio diante do julgamento é uma demonstração de força. Ele comunica: não preciso da sua aprovação, nem temo a sua crítica. Estou em paz com minha consciência. Praticar essa indiferença exige treino, pois o impulso de reagir é forte e a necessidade de aceitação é profundamente humana. Mas cada vez que você opta pelo silêncio ao invés da reação automática, fortalece sua autonomia emocional e amplia sua serenidade. E assim, passa a desfrutar a vida com mais leveza, sem carregar o peso das expectativas alheias, sem ser refém da inconstância dos outros, mas guiado pela firmeza da sua própria razão. Reflita: você está vivendo para ser admirado ou para ser íntegro? Lição 6. Encontre refúgio na natureza. Em meio à agitação das cidades, ao barulho incessante dos motores, das notificações, das vozes que nunca cessam, existe um espaço que permanece sereno, imperturbável, silencioso: a natureza. O sexto hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: encontrar na natureza um refúgio constante e discreto. Para os estoicos, a natureza não era apenas o ambiente ao redor, mas a própria manifestação da razão universal, o Logos, que governa todas as coisas. Estar em contato com a natureza era, para eles, uma forma de alinhar-se com essa ordem cósmica, de reencontrar o ritmo da existência e, principalmente, de silenciar a mente. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente contemplava o cosmos, as estrelas, o ciclo das estações, para recordar-se de sua pequenez e, ao mesmo tempo, da sua unidade com o todo. Ele compreendia que, ao observar silenciosamente a natureza, podia perceber a mesma ordem, a mesma racionalidade que buscava cultivar dentro de si. Hoje, vivemos tão afastados desse contato primordial que muitas vezes nos esquecemos do que significa simplesmente estar na natureza, sem objetivo, sem pressa, sem distração. Mas o estoico sabe: a natureza é uma mestra silenciosa. Imagine-se caminhando por uma trilha, cercado por árvores antigas. Não há necessidade de falar, nem de pensar excessivamente. Apenas observe o modo como as folhas se movem suavemente ao vento. O fluxo de um rio, seguindo seu curso sem resistência. A paciência silenciosa de uma montanha, que permanece onde está há milênios, indiferente às inquietações humanas. Essas imagens não são apenas belas, são lições vivas. A árvore não se apressa. O rio não luta contra a corrente. A montanha não reclama da sua posição. Cada elemento da natureza cumpre seu papel silenciosamente, em perfeita harmonia com o todo. E nós? Por que resistimos tanto? Por que nos agitamos tanto? Por que fazemos tanto ruído? O estoico aprende, com a natureza, a retornar ao essencial. Praticar esse hábito não requer grandes viagens ou aventuras épicas.
Um parque próximo, uma praça tranquila, uma árvore isolada. Tudo isso pode ser suficiente se você souber estar presente, silenciosamente, em contato com o que está ao seu redor. Epicteto dizia: cada um deve suportar serenamente a sua parte na ordem das coisas. E nada nos ensina melhor essa serenidade do que a contemplação da natureza. Quando estamos na natureza, percebemos, de maneira quase intuitiva, o quão pequeno é o nosso ego e o quão desnecessário é o barulho com que costumamos preencher nossa existência. Ali, longe das pressões sociais, das exigências profissionais, das obrigações cotidianas, encontramos um espaço de silêncio. E nesse espaço, encontramos a nós mesmos. Marco Aurélio anotou: procure frequentemente um retiro dentro de si mesmo. E, sobretudo, mantenha essa tranquilidade interior. A natureza é esse retiro, externo é interno. Ao contemplá-la, percebemos que não precisamos sempre ter respostas, nem sempre devemos estar em ação. Podemos simplesmente ser, como a árvore, como o rio, como a montanha. E então, um silêncio profundo emerge. Não o silêncio do isolamento, mas o silêncio da integração com o todo, da compreensão tácita de que somos apenas uma parte deste imenso organismo que chamamos de cosmos. Pratique, reserve, ainda que seja uma vez por semana, um momento para estar na natureza, sozinho, em silêncio. Sem música, sem conversas, sem distrações tecnológicas. Apenas você e a natureza. Observe o que sente. Observe como sua mente desacelera, como as preocupações parecem perder importância, como um estado de presença plena se instala. Esse é um dos mais profundos e acessíveis silêncios que podemos experimentar. O silêncio de ser parte, e não centro. O silêncio de estar, e não dominar. O silêncio de contemplar, e não consumir. E então, talvez, você perceberá que a natureza não apenas silencia o ruído do mundo, mas também o ruído dentro de você. Reflita. Quando foi a última vez que você se permitiu esse silêncio natural? Quando foi a última vez que caminhou sem destino, sem pressa, sem falar, apenas para ouvir o sutil sussurro da vida em sua forma mais pura? O estoico sabe. Esse é um dos silêncios mais preciosos que se pode cultivar. Lição 7. Medite sobre a morte. Há um silêncio que poucos ousam encarar. O silêncio da morte. Não o barulho das lamentações, nem o ruído das cerimônias, mas o silêncio puro, absoluto, inevitável. O 7º hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: meditar, com serenidade, sobre a própria morte. Memento mori. Lembra-te da morte. Não é um chamado ao desespero, mas à vida. Sêneca, em sua lucidez cortante, escreveu: a morte não é um mal. O mal é temê-la. E justamente por temê-la, criamos uma cultura que evita pensar nela, falar sobre ela, enfrentá-la. Vivemos como se fôssemos eternos, como se sempre houvesse tempo para tudo. Mas no fundo, sabemos, a vida é breve, e cada instante que passa é um instante que não voltará. O estoico, ao invés de fugir desse fato, contempla-o silenciosamente. Imagine-se agora parado à beira de um precipício, olhando para o infinito. O vento sopra, o vazio se estende à sua frente. E você percebe, em algum momento, como todos que vieram antes e todos que virão depois, você também partirá. Esse pensamento pode causar medo, ou pode gerar liberdade. Para o estoico, gera liberdade. Ao meditar sobre a morte, ele percebe a preciosidade de cada momento, a futilidade das preocupações banais, a necessidade urgente de viver segundo a virtude
e não segundo a aparência ou a conveniência. Marco Aurélio escreveu: Não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, torne-se bom. A consciência da morte silencia o barulho das trivialidades. Quando percebemos verdadeiramente que não sabemos quanto tempo temos, muitos dos ruídos que ocupam nossa mente se dissipam. As mágoas mesquinhas, as disputas de ego, as preocupações fúteis, tudo isso perde o sentido diante da finitude. E o que sobra? Sobra o essencial. O desejo sincero de viver bem, de cultivar virtudes, de amar intensamente, de deixar uma marca silenciosa no mundo, não pelos gritos que damos, mas pela integridade com que vivemos. Praticar esse hábito é simples, mas profundo. Reserve diariamente alguns minutos para contemplar sua própria finitude. Não como um exercício mórbido, mas como um ritual de consciência. Feche os olhos, ou simplesmente permaneça em silêncio e pergunte-se: e se hoje fosse meu último dia, como eu agiria? O que eu deixaria de lado? O que eu faria questão de realizar? Essa reflexão coloca cada coisa em seu devido lugar. O estoico compreende que a morte não é o fim trágico da vida, mas parte de seu próprio ciclo. Assim como a semente morre para que a árvore nasça, assim como o dia morre para que a noite surja, também nós somos parte de uma ordem maior, que inclui a nossa finitude. Ao aceitar isso silenciosamente, deixamos de temer o fim e passamos a viver mais plenamente. Sêneca também dizia: enquanto tememos a morte, ela está à espreita, mas se a enfrentarmos de frente, ela recua. Curiosamente, é quando paramos de fugir da morte que, finalmente, começamos a viver. E então, surge o silêncio mais profundo de todos: o silêncio da aceitação. Não precisamos gritar nossa resistência ao destino, nem nos esconder dele. Podemos simplesmente aceitar. E nessa aceitação, descobrir uma paz que poucos conhecem. A paz de quem sabe que a vida é breve e que por isso mesmo deve ser vivida com sabedoria, com presença e com silêncio. Se você está acompanhando até aqui, talvez já esteja percebendo que, mais do que palavras, este vídeo é um convite a uma jornada silenciosa. Se sentir que essas reflexões fazem sentido, deixe sua marca discreta nos comentários. Uma palavra simples, como presente. Afinal, é isso que importa. Estar presente. Reflita. O que mudaria na sua vida se a partir de hoje você mantivesse diariamente esse encontro silencioso com sua finitude? O estoico não teme esse encontro. Ele o busca. E com isso, transforma a morte não em inimiga, mas em conselheira silenciosa. Lição 8. Seja autossuficiente emocionalmente. Imagine um pilar de mármore, firme, inabalável, sustentando o peso de uma estrutura inteira. Ele não depende de apoio externo, não precisa de reforços adicionais, nem teme as intempéries. Assim também deve ser o ser humano. Um pilar autossuficiente, emocionalmente estável, silenciosamente forte. O 8º hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: desenvolver a autossuficiência emocional. Vivemos numa cultura que constantemente nos ensina a buscar fora aquilo que, na verdade, só pode ser encontrado dentro. Buscamos no outro a validação, no sucesso a autoestima, no consumo a felicidade. E assim nos tornamos reféns do amor alheio, do reconhecimento social, da aprovação pública. O estoico rompe com essa lógica. Ele compreende que a verdadeira serenidade só é possível quando não se está mais à mercê das forças externas. Quando a alma encontra, em si mesma,
tudo aquilo de que precisa para viver bem. Epicteto foi categórico. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim os juízos que fazemos sobre elas. E frequentemente, esses juízos nascem da dependência emocional. Acreditamos que precisamos que o outro nos ame, que a vida nos favoreça, que o destino nos sorria, para então podermos ser felizes. Mas o estoico sabe, a felicidade não depende daquilo que não controlamos. Por isso, ele cultiva um tipo de silêncio que é, ao mesmo tempo, autonomia e resistência. O silêncio daquele que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa mendigar afeto, que não precisa implorar reconhecimento. Ele está bem consigo mesmo. Marco Aurélio escreveu: procure frequentemente um retiro dentro de si mesmo e, sobretudo, mantenha essa tranquilidade interior. Esse retiro é a fortaleza da autossuficiência emocional. Praticar esse hábito é uma forma de libertação. É dizer, não preciso que o outro me ame para eu me amar. Não preciso que a vida me favoreça para eu ser grato. Não preciso que as circunstâncias sejam perfeitas para eu estar em paz. Imagine-se, agora, sentado em silêncio em um ambiente vazio. Ninguém ao seu redor para aplaudir, criticar, validar ou rejeitar. Apenas você e sua consciência. Como se sente? Se há inquietude, medo, vazio, talvez seja um sinal de que você ainda depende demais do barulho do mundo para validar a sua existência. Mas, se há serenidade, presença, contentamento, então você já experimentou a força da autossuficiência emocional. Os estoicos treinavam essa capacidade constantemente. Sêneca, por exemplo, praticava a pobreza voluntária, vivendo alguns dias com o mínimo necessário, para lembrar-se de que podia ser feliz mesmo sem os confortos habituais. Epicteto, nascido escravo, encontrou na filosofia a liberdade que as circunstâncias lhe negavam. Eles sabiam que depender emocionalmente do que não controlamos é a receita certa para a infelicidade. Praticar a autossuficiência não significa fechar-se para o mundo, nem abandonar os vínculos afetivos. Pelo contrário, significa amar mais livremente, trabalhar mais intensamente, viver mais plenamente, porque não se está mais refém. O estoico ama, mas não precisa do amor para ser feliz. Trabalha, mas não precisa do sucesso para se sentir digno. Vive, mas não teme a perda, porque sabe que a sua fortaleza está dentro e não fora. Esse é um silêncio profundo. O silêncio de quem não depende mais de estímulos externos para se sentir completo. Pratique. Da próxima vez que perceber que está buscando aprovação ou validação, silencie. Pergunte-se: posso me dar isso que estou esperando do outro? E descubra pouco a pouco que pode. Como Marco Aurélio escreveu: refúgio tu tens dentro de ti mesmo. Essa é uma das mais belas conquistas humanas. Descobrir que o abrigo que tanto buscamos está silenciosamente em nós. E a partir daí, desfrutar a vida com uma leveza nova. A leveza de quem não se agarra, não mendiga, não teme. Apenas vive com virtude, com serenidade e com silêncio. Reflita. Você está vivendo como alguém que precisa do mundo para ser feliz? Ou como alguém que pode ser feliz apesar do mundo? Lição 9. Pratique a gratidão silenciosa. Existe uma forma de gratidão que não precisa ser anunciada, publicada ou demonstrada. Uma gratidão silenciosa, discreta, quase invisível, mas profundamente transformadora. O 9º hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio é este: cultivar a gratidão silenciosa.
Vivemos tempos em que a gratidão se transformou, muitas vezes, em espetáculo. Publicamos, compartilhamos, alardeamos as coisas pelas quais somos gratos, como se a gratidão só fosse real se reconhecida publicamente. Mas o estoico conhece outro caminho. Um caminho mais sutil, mais íntimo, mais silencioso. Epicteto ensinava: não busques que os acontecimentos ocorram como queres. Deseja sim que ocorram como ocorrem, e tudo irá bem. Esse ensinamento é, em essência, um convite à gratidão silenciosa. Agradecer não apenas pelo que nos agrada, mas por tudo o que acontece. Não apenas pelo que nos conforta, mas também pelo que nos desafia. Não apenas pelo que permanece, mas também pelo que se vai. Praticar a gratidão silenciosa é reconhecer, com humildade, que a vida é um dom constante, mesmo quando se apresenta sob formas que não compreendemos ou desejamos. Imagine-se, ao final de um dia difícil, sentado em silêncio, sem precisar relatar a ninguém suas dificuldades ou conquistas. Apenas consigo mesmo, revendo mentalmente os acontecimentos. E ao invés de se lamentar, apenas agradece. Agradece pela oportunidade de ter vivido mais um dia. Agradece pelas pequenas alegrias que, talvez, passaram despercebidas. Um olhar acolhedor, uma refeição simples, um instante de paz. Agradece, até mesmo, pelas dificuldades que o forçaram a crescer, a superar-se, a exercitar a paciência, a resiliência, a coragem. Esse tipo de gratidão não busca aplausos, não necessita ser reconhecida. É um ato puramente interior, silencioso e, por isso mesmo, profundamente poderoso. Marco Aurélio, ao refletir sobre a ordem cósmica, escreveu: tudo o que acontece é justo e deve ser aceito como necessário. E essa aceitação é a raiz da gratidão estoica. Quando compreendemos que tudo o que ocorre é parte de uma ordem maior, deixamos de lutar contra os eventos e passamos a acolhê-los. Essa acolhida silenciosa gera uma serenidade profunda. Não se trata de resignação, mas de uma sabedoria ativa que reconhece, mesmo na dor, uma oportunidade de virtude. Praticar a gratidão silenciosa transforma nossa relação com a vida. Deixamos de ser eternos insatisfeitos, que apenas reconhecem o valor das coisas quando as perdem, e passamos a ser atentos contempladores, que percebem, a cada instante, a dádiva da existência. Sêneca escreveu: enquanto vivemos, aprendamos a viver. E aprender a viver é também aprender a agradecer, em silêncio. Esse silêncio da gratidão é o oposto da indiferença. Não se trata de apatia, mas de uma profunda conexão com o presente, com a realidade, com o que é. Quem pratica a gratidão silenciosa não se perde em reclamações inúteis, não se afoga na comparação constante, não se consome na inveja. Simplesmente reconhece. E ao reconhecer, desfruta a vida com mais leveza, mais presença, mais silêncio. Pratique. Antes de dormir, ao apagar as luzes, permaneça alguns minutos em silêncio, apenas recordando 3 coisas pelas quais você é grato no dia. Não precisa dizer a ninguém, nem anotar, nem divulgar. Apenas reconheça. Perceba como esse pequeno ritual transforma sua relação com o dia que passou, com o que você viveu, com quem você é. Essa prática diária, silenciosa, imperceptível aos outros, tem um poder imenso de reconfigurar a sua mente, fortalecendo a serenidade, a aceitação, a alegria interior. Afinal, como poderia ser infeliz aquele que, silenciosamente, agradece por tudo o que a vida lhe oferece, sem distinção?
Reflita. Você está mais atento ao que lhe falta ou ao que já possui? E, sobretudo, será que você consegue agradecer, mesmo em silêncio? Lição 10. Transforme o silêncio em estilo de vida. Chegamos ao ápice desta jornada. O 10º hábito estoico para desfrutar a vida em silêncio não é um exercício pontual, nem um ritual isolado, mas a própria transformação do silêncio em estilo de vida. Até aqui, percorremos hábitos, práticas e reflexões que mostram o poder do silêncio para cultivar serenidade, foco, presença, aceitação. Agora, o convite é mais radical. Fazer do silêncio não apenas uma técnica, mas uma forma de existir. O estoico não é aquele que se cala sempre, nem aquele que se isola do mundo. Ele não despreza as palavras, tampouco evita as relações sociais. O estoico é aquele que vive com a consciência de que o silêncio é a base sobre a qual toda ação, toda fala, todo pensamento deve se assentar. Silêncio, como escolha consciente. Silêncio, como maturidade emocional. Silêncio, como respeito à complexidade do mundo e à transitoriedade da vida. Marco Aurélio viveu cercado de ruído. Guerras, conspirações, debates políticos, responsabilidades imperiais. E ainda assim, soube preservar dentro de si um espaço de silêncio inabalável, do qual nasciam suas decisões mais sábias. Ele escreveu: "O homem encontra refúgio não apenas em templos e montanhas, mas, sobretudo, em sua própria alma. Esse refúgio não é outro senão o silêncio." Quando transformamos o silêncio em estilo de vida, aprendemos a não reagir automaticamente a cada estímulo, a não nos deixar arrastar pelo ruído incessante das notícias, das redes sociais, das expectativas externas. Passamos a escolher cuidadosamente quando falar, quando agir, quando expor nossas emoções e quando simplesmente calar, esperar, observar. Esse estilo de vida silencioso não significa passividade, mas sabedoria estratégica. É a consciência de que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser feito, nem toda provocação merece resposta. É a liberdade de não precisar opinar sobre tudo, nem justificar cada escolha, nem defender-se de cada crítica. É a leveza de simplesmente ser, como o sábio que diante do caos não grita, mas observa, não acusa, mas compreende, não reage, mas pondera. Transformar o silêncio em estilo de vida também significa organizar a rotina de modo que haja espaço para a introspecção, para o descanso da mente, para o cultivo da interioridade. Significa reduzir o excesso de compromissos, simplificar os ambientes, filtrar as relações. É recusar o excesso de estímulos e buscar, cada vez mais, uma vida pautada pelo essencial. Tempo para pensar, espaço para respirar, presença para contemplar. Imagine-se vivendo assim, não apressado, não sobrecarregado, não reativo, mas sereno, focado, atento, silencioso. Como seria sua saúde mental? Como seriam suas relações? Como seria sua produtividade? O estoico compreende que o silêncio não é ausência de vida, mas condição para uma vida mais plena, mais lúcida, mais alinhada com a natureza. Assim como o espaço entre as notas é o que permite que uma música exista, assim também o silêncio entre nossas ações, entre nossas palavras, entre nossos pensamentos, é o que permite que nossa vida tenha harmonia. Praticar o silêncio como estilo de vida é, portanto, praticar a arte da pausa. A pausa antes de falar,
antes de decidir, antes de julgar. É a arte de não se precipitar, de não se deixar arrastar pelo fluxo irracional das massas. É viver como um lago tranquilo, cuja superfície reflete claramente o céu, justamente porque está em repouso. O convite, então, é que você não limite o silêncio às práticas que exploramos até aqui, mas que o torne a atmosfera que envolve tudo o que faz. Que ele esteja presente ao acordar e ao adormecer, ao falar e ao ouvir, ao agir e ao contemplar. Que ele seja o pano de fundo da sua existência. Discreto, constante, profundo. E assim você poderá desfrutar a vida não com o barulho da ansiedade, da pressa, da ostentação, mas com a suavidade silenciosa de quem caminha com segurança, com quem sabe quem é, com quem encontrou, dentro de si, a paz que o mundo não pode oferecer. Reflita. O que falta para que o silêncio deixe de ser uma exceção e se torne, de fato, o seu estilo de vida? Agora você sabe. Desfrutar a vida em silêncio não é um isolamento, mas uma escolha consciente. É o caminho do autocontrole, da serenidade e da verdadeira liberdade. Os hábitos estoicos que percorremos são mais do que técnicas. São formas de estar no mundo com mais presença, menos ruído e mais essência. O silêncio, afinal, não é ausência de vida. É a sua qualidade mais refinada. Enquanto o mundo seguirá gritando, apressado, ansioso, você pode seguir sereno, atento, alinhado com a sua natureza. Lembre-se, não há fortaleza mais sólida do que a de quem aprendeu a calar quando necessário e a agir com sabedoria. Se esta reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal. Curta o vídeo para que ele alcance mais buscadores do silêncio interior. E compartilhe com quem precisa aprender a viver com mais presença e menos barulho. Lembre-se, a verdadeira força não está em falar, mas em saber silenciar. Até a próxima.